Pode-se fazer um argumento filosófico e dizer: bem, se você não coloca esforço na vida, se não trabalha para melhorar sua vida, também não podemos fazer isso. Então não queremos ir para os extremos, certo? Corrida dos Ratos. Desenhada. Eu percebi que ninguém quer sofrer, todos querem ser livres. E descobri que o bilhete rápido para a liberdade na Terra é o dinheiro. Não estou tão certo se concordo com isso. Não tenho certeza se deveria ser assim. Por outro lado, pode-se fazer um argumento filosófico e dizer: bem, se você não coloca esforço na vida, se não trabalha para melhorar sua vida, também não podemos fazer isso. Então não queremos ir para os extremos, certo? Não queremos ser totalmente pobres ou receber tudo de graça. Mas ao mesmo tempo, você não deveria precisar lutar tanto para conseguir as coisas. É isso que estou tentando dizer. Posso entender as razões por ambos os lados. Algumas pessoas acham que tudo deveria ser dado de graça. Há um pensamento idealista de que deveríamos poder fazer isso porque vivemos em um mundo tão abundante. Mas por outro lado, há aqueles que dizem: sim, mas você precisa voltar para a realidade, porque quem vai fornecer todas essas coisas? Eu não sei, é toda uma conversa em torno de socialismo versus capitalismo. Mas não quero entrar nisso agora, não é o foco deste vídeo. O que eu quero te dizer é que qualquer valor que você apresente ao universo, ele retornará para você. Pense nisso. Talvez trabalhar para si mesmo e conquistar a abundância seja o melhor caminho. Que vou te dizer uma coisa. Toda vez que alguém te dá algo de graça, há cordas amarradas a isso e não é muito. Se você olhar como os governos geralmente fazem as coisas, eles criam programas de assistência social para ajudar as pessoas, mas quando você vê o quanto realmente recebe, é uma miséria. É melhor você ir trabalhar e ganhar o dinheiro por si mesmo. De novo, o valor que você traz para o universo, ele devolve para você. Você é muito poderoso, muito mais do que imagina. Talvez alguns de vocês saibam disso. Queria apenas tirar um minuto para abordar isso. O dinheiro é apenas um meio de troca, e há poderes neste planeta que manipulam o sistema monetário para dificultar sua vida. A maioria das pessoas não tem problema em trabalhar e se esforçar para ganhar dinheiro. Na verdade, quando conquisto algo, me sinto ótimo, orgulhoso. Mas infelizmente, os poderes que governam querem nos manter para baixo. Nos prender nesse sistema que chamamos de corrida dos ratos. Como sair dessa corrida? A primeira coisa que você precisa fazer é um pouco de desprogramação e reprogramação. Já falamos um pouco sobre a filosofia do dinheiro e da abundância. Algumas pessoas acham que tudo deveria ser dado de graça. Mas quem vai produzir tudo isso? É um argumento antigo que vem acontecendo há milhares de anos. E os poderes que controlam o sistema estão no meio disso, tentando nos enganar. Eles querem nos fazer pensar que deveríamos seguir esse caminho de dar tudo de graça. Porque assim é mais fácil nos controlar. Mas você está muito melhor por conta própria, traçando seu próprio destino sem depender de esmolas. É assim que você sai da corrida dos ratos, não esperando por ajuda ou apoiando aqueles que o fazem. Claro, não estou falando das pessoas que não podem trabalhar, que são incapacitadas, porque temos abundância suficiente no mundo para cuidar delas e dar a elas uma vida tão boa quanto qualquer outra pessoa. Há dinheiro suficiente no mundo para que todos tenham milhões, mas um pequeno grupo de pessoas acumula tudo isso. Agora, como reprogramar sua mente? Como escapar dessa armadilha? Bem, vou te contar o que fiz. Eu não queria bater cartão. Não queria ter um chefe. Queria ganhar muito mais dinheiro e viajar, e agora faço todas essas coisas. Trabalhei duro para isso, nada me foi dado de graça, e me sinto muito bem por isso. Quando eu apareço para o universo com algum valor, ele me retorna na mesma medida. A primeira coisa que fiz foi aprender sobre empreendedorismo. Vou te dar um recurso. Leia o livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Ele não entra em detalhes técnicos, apenas dá o básico da inteligência financeira, como pensar como os ricos. E os ricos pensam muito diferente da maioria das pessoas. É assim que você sai da corrida dos ratos. Você precisa começar a pensar diferente sobre o dinheiro e sobre o que as pessoas chamam de ativos e passivos. Todo mundo acha que sua casa é um ativo, mas é mesmo? Kiyosaki não acha, os super ricos não acham, e eu também não.
Um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso. Se quer escapar da corrida dos ratos, o primeiro passo é a mudança de mentalidade. Quando comecei a aprender sobre empreendedorismo, eu tinha 20 anos e entrei numa empresa de marketing multinível, uma das poucas legítimas. Eles realizavam reuniões mensais e os que tinham sucesso subiam ao palco para contar suas histórias. Ficava pensando, eles estão tentando me dizer algo, mas não consigo entender o que é. Então me recomendaram ouvir Jim Rohn. Encontrei Jim Rohn e ele não falava sobre como balancear uma planilha, mas sim sobre mentalidade. E me recomendaram também Tony Robbins. O que estava acontecendo? Eu achava que estava aprendendo negócios e estava, só que em um nível diferente. Sobre como sair da corrida dos ratos. Tudo está na sua mente. Se você quer realmente fazer algo, você vai fazer. Agora, se você quer começar um negócio, a primeira coisa que precisa fazer é escolher algo pelo qual seja apaixonado. Se você não gosta de pintar casas, então não pinte casas. Você precisa oferecer o melhor produto possível pelo melhor preço. Sei. E só vai conseguir fazer isso se for apaixonado pelo que faz. Se for apaixonado, nunca vai querer fazer as coisas pela metade. Vai fazer tudo com dedicação. Comece mudando sua mentalidade e escolha algo pelo qual você seja realmente apaixonado. Esse é o melhor conselho que alguém pode te dar sobre como sair da corrida dos ratos. Eu saí e estou te dizendo, essa é a verdadeira solução. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima. Governo das Trevas. Nos últimos dias, um novo tópico tem ganhado muita atenção, com mais de 2,5 milhões de visualizações, e está relacionado a um vídeo postado por Ray Dalio, intitulado Princípios para lidar com a mudança da ordem mundial. Esse é um vídeo de 43 minutos, sobre a queda iminente de todas as grandes economias, como as conhecemos, como esses ciclos evolutivos ocorrem regularmente. Porque os tempos à frente serão radicalmente diferentes dos que vivemos até agora. Como podemos nos preparar melhor para o que está por vir, com base em eventos previsíveis que aconteceram no passado. Então, vamos falar sobre o que isso significa para você e minhas próprias reflexões sobre a mudança da ordem mundial, vindas do CEO do maior fundo de hedge do mundo, com mais de 45 anos de experiência em investimentos. Logo após, claro, você dá um leve toque no botão de like para ajudar no algoritmo do YouTube e se inscrever se ainda não fez isso. Vou também deixar o link para o vídeo completo de Ray Dalio na descrição para quem quiser assistir. Agora, com isso dito, vamos começar. Primeiro, precisamos falar sobre o que é a mudança da ordem mundial. Porque apesar do que algumas pessoas possam pensar, não tem nada a ver com o grande reset, a invasão da Rússia à Ucrânia, ou mesmo com qualquer evento que tenha acontecido na maioria das nossas vidas. Em vez disso, é um ciclo repetitivo de ascensão e queda que existe desde o início dos tempos. Começa com isto. Não é Benjamin Franklin, é o dólar americano. Ray Dalio explica que ao longo da história há uma constante mudança na ordem mundial entre o que ele chama de economia líder e a economia emergente, ambas lutando pelo superpoder econômico de ser a moeda de reserva. Isso se refere a uma moeda que é amplamente aceita em todo o mundo. Desde 1945, os Estados Unidos têm sido a moeda de reserva com o dólar. Quando o sistema foi adotado, ele foi usado para manter estáveis os preços de investimentos, commodities como petróleo e gás, e taxas de câmbio, sabendo que, independentemente da moeda que você tinha, seu valor sempre estava vinculado ao do dólar americano. No entanto, como Ray Dalio aponta, moedas de reserva como essa não duram para sempre. E uma mudança ocorre no que ele chama de grande ciclo. Isso começa com a nova ordem mundial, que aconteceu pela última vez em 1945, quando os Estados Unidos se tornaram a moeda de reserva após a Segunda Guerra Mundial. Antes disso, esse título pertencia à libra esterlina britânica, que durou por 105 anos após a Revolução Francesa, seguida pelos Países Baixos, depois pela Espanha, Portugal e o ouro veneziano, e assim por diante, com o entendimento de que as moedas de reserva não duram para sempre, e aproximadamente a cada 100 anos elas mudam, dando lugar a uma nova ordem mundial com uma transição que dura de 10 a 20 anos.
Então o que causa isso, você pode perguntar? Bem, Ray Dalio aponta que isso pode ser resumido em 3 fases: a ascensão, o auge e a queda. Durante a ascensão, após cada nova moeda de reserva, há um período de paz e prosperidade, à medida que as pessoas apostam e tomam empréstimos com base na continuidade desse sistema. Isso geralmente é marcado por uma forte educação, pensamento crítico, formação de caráter e ética de trabalho. Permitem novas inovações, novas tecnologias e outros recursos para um aumento contínuo da produtividade. No entanto, para financiar esse impulso contínuo de produtividade, deve haver um sistema em vigor para empréstimos, permitindo que pessoas de todo o mundo convertam suas moedas em investimentos, compartilhem do sucesso de fazer isso acontecer. Na verdade, Ray Dalio aponta que todas as moedas de reserva mais poderosas seguiram o mesmo caminho que leva ao auge. No pico, o consenso crescente é que, à medida que as pessoas ganham mais, o tempo delas se torna mais caro em comparação com outros países, que estão dispostos a fazer o mesmo trabalho por menos. Além disso, outros países têm a capacidade de pegar os projetos das últimas inovações e replicar a mesma coisa por menos, reduzindo a competitividade das potências líderes. Ao mesmo tempo, à medida que as pessoas ficam mais ricas, tendem a trabalhar menos. Seus valores mudam ao longo das gerações. Como resultado, continuam a tomar mais empréstimos sem contribuir para a mesma inovação, levando a uma crescente divisão entre ricos e pobres, ao longo de um período sustentado de tempo. Agora, embora o excesso de gastos e empréstimos seja ótimo no curto prazo, a longo prazo ele enfraquece a economia, porque em algum momento se torna insustentável, e o país se afunda ainda mais em dívidas, potencialmente tomando dinheiro emprestado de países mais pobres que conseguem economizar mais. Ponto de virada, porém, ocorre quando as pessoas perdem a fé na moeda de reserva. Se recusam a emprestar mais dinheiro e preferem vender do que reinvestir os lucros, levando à queda. Ray Dalio explica que durante uma recessão, se um país não consegue sustentar suas próprias dívidas, ele precisa escolher entre dar calote ou imprimir mais dinheiro, e eles sempre vão escolher imprimir mais dinheiro. Isso desvaloriza a moeda, aumenta a inflação, e desde a década de 1990, os ESO tiveram 3 ocorrências em que o Banco Central teve que intervir para financiar um colapso na indústria, desde a bolha da internet, crise hipotecária e o fechamento durante a pandemia. Historicamente, disse que, quando um governo tem dificuldade para se financiar em condições econômicas ruins, e o conflito interno aumenta, os ricos movem seus ativos para lugares, investimentos e moedas onde se sentem mais seguros, reduzindo a receita tributária, a inovação e a produtividade, abrindo caminho para que outras nações eventualmente se tornem a nova moeda de reserva e a nova ordem mundial. Surpreendentemente, ele explica que esses eventos se repetiram desde o início do Império Romano. E embora nenhuma mudança tenha sido exatamente igual, elas contêm um padrão muito semelhante que podemos observar hoje para determinar o que pode acontecer no futuro. Por exemplo, a França deteve a moeda de reserva de 1720 a 1815. Isso ocorreu quando a França conquistou os Países Baixos e emitiu sua própria moeda dominante. No entanto, com o tempo, eles começaram a operar com um déficit, gastando muito mais dinheiro do que arrecadavam. Isso levou à redução das taxas de juros e, eventualmente, à reemissão de ainda mais moeda quando ela voltava ao tesouro, ao invés de destruí-la. Embora inicialmente isso tenha sido um impulso para a economia, ao longo do tempo desvalorizou sua moeda. Em apenas 2 anos, suas notas valiam apenas 82% de seu valor original. A partir daí, em 10 anos, após o declínio das condições econômicas, o mundo perdeu a fé na moeda de reserva da França e passou a usar a libra esterlina britânica, que manteve o status de reserva de 1815 a 1920. Durante o tempo em que a França estava em declínio econômico, a Grã-Bretanha estava rapidamente se tornando uma das maiores economias do mundo. Londres era o centro do comércio internacional e, como resultado, sua moeda já estava sendo usada globalmente. Além disso, embora a libra fosse diretamente resgatável em ouro, também permitia a oportunidade de investir diretamente em Londres e ganhar uma taxa de juros, efetivamente tornando-se uma reserva segura e estável de riqueza. Embora após a Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido tenha passado por um período de depressão econômica, crescimento lento e deflação,
que eventualmente os levou a abandonar o padrão ouro e a eventual moeda de reserva dos Zezua que temos hoje, desde 1944 até sabe-se lá quando. Veja, antes disso, os Zezua cresceram a ponto de se tornarem a maior economia do mundo em 1920, durante uma época em que outros países estavam abandonando o padrão ouro para pagar pela Primeira Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial chegou, os Zezua estavam em uma posição de fornecer armas e bens que foram posteriormente pagos em ouro, dando-lhes a alavancagem para se tornarem oficialmente a moeda de reserva, conforme estabelecido no Acordo de Bretton Woods em 1944. No entanto, os Zezua decidiram romper seus laços com o padrão ouro durante a Guerra do Vietnã, levando a um excesso de gastos, empréstimos e impressão de dinheiro que vemos hoje, preocupando as pessoas de que talvez possamos ver uma mudança na ordem mundial, como sugere Ray Dalio. Objetivamente falando, tenho que dizer que Ray Dalio tem um ponto, quando você olha isso da perspectiva dele. Ele explica que há uma produção mensurável para cada país como uma reserva. E neste caso, existem 8 fatores a serem considerados: educação, tecnologia, competitividade, produção, comércio mundial, força militar, centro financeiro e a força da moeda. Quando se trata disso, ele alude à preocupação de que os Estados Unidos começaram a declinar de seus picos desde a década de 1950 e agora estão começando a parecer menos atraentes à medida que a economia da China começa a crescer em seu lugar. Isso foi visto até em 2020, quando a China e a Rússia criaram uma aliança financeira para reduzir sua dependência do dólar americano. Com a China, por exemplo, desde 2015, o número de assentamentos com o dólar americano tem caído consistentemente, possivelmente como resultado de tarifas mais altas de importação e exportação, o que reduziu o incentivo para realizar negócios com os Zezua. Além disso, em 2020, a Rússia começou a vender dólares e investir os rendimentos em ouro, enquanto a China começou a fazer o mesmo. Ray Dalio explica que isso é o que leva à eventual ascensão e queda de economias líderes. E estamos agora em uma época em que o mundo está ficando mais relutante em continuar usando o dólar americano como moeda de reserva, à medida que outras nações começam a competir para se tornarem o próximo ciclo econômico. Com tudo isso dito, a coisa importante a se observar é que isso não vai acontecer da noite para o dia. E este não é um chamado à ação ou um presságio de desgraça e tristeza. Se qualquer coisa, isso não significa que as condições econômicas do Zezua vão necessariamente piorar, mas sim que, ao longo do tempo, as condições de crescimento econômico podem diminuir em comparação a outras nações em ascensão. Mas, ao mesmo tempo, devemos perceber que a ascensão e queda da economia não é algo a temer, e já passamos por isso muitas vezes antes. Se algo, isso deve ser tomado como um sinal para investir sabiamente em outras nações que estão em crescimento, diversificar sua carteira e sempre estar preparado para uma mudança em 1 ou 2 ciclos econômicos. No entanto, gostaria de ouvir seus pensamentos sobre isso, e novamente, vou deixar um link para o vídeo de Ray Dalio abaixo, para quem estiver interessado. Como sempre, gostaria de agradecer a todos por assistir, obrigado por clicar no botão curtir e por se inscrever, e até a próxima. Você gosta de sentir medo? O canal O Horror que Virá, o melhor canal de terror do YouTube. Aqui você vai encontrar vídeos sobre casos reais, filmes de terror e muito mais. Você vai se surpreender com as revelações e os mistérios que envolvem o mundo do horror. Mas cuidado, você pode não conseguir dormir depois de assistir. Se você é corajoso o suficiente, inscreva-se agora no canal O Horror que Virá e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Você vai se arrepender se não fizer isso. Afinal, o horror está mais perto do que você imagina.